Pronto, está gravando, começando a nossa aula, então. A gente vai falar de história da matemática a partir das origens, tá? O que é matemática? É a ciência que estuda as quantidades, as formas, as relações espaciais, as relações entre quantidades e espaços. Isso é uma definição bem trivial de matemática, mas é difícil a gente definir o que é matemática em si. A matemática também pode ser definida como uma linguagem usada para expressar determinadas capacidades dos seres humanos, como a de relacionar coisas, medir e avaliar grandezas e formas. O vocabulário dessa linguagem é formado por símbolos, como algarismos, letras, equações, figuras e formas, e sua gramática é determinada pelas regras da lógica. A matemática começa quando o homem inventa os números para contar. Vamos entender um pouco dessa história. Então, olha só, pessoal. Matemática é uma ciência, nunca vai ser ferramenta, que tem gente que chama a matemática como ferramenta, né? Por exemplo, ela é uma ferramenta para outras ciências, mas ela é ciência em si, né? Você reduzir a matemática a simplesmente uma ferramenta não dá a ela o suporte de... Boa noite, Rony. Não dá a ela o suporte de... não entrou, não? Não entrou. Não dá a ela o aporte de ser uma ciência, né? É diminuir a capacidade em si da matemática, tá? Então, e outra coisa, ela também é uma linguagem, né? Uma linguagem, e a gente pode dizer que é uma linguagem universal, porque onde que a gente vai, a gente consegue se comunicar. A gente consegue comer, por exemplo, chegar no McDonald's, em qualquer lugar aí do mundo que tenha McDonald's, chegar lá, número 1, fizer o sinal de 1, a gente consegue comprar um lanche, né? Ela não deixa de ser uma linguagem. Certo? Ó, a qualquer momento vocês podem interromper, tá, gente? Com perguntas, alguma consideração. Então, quando começa a matemática? Começa com a questão da contagem, de numerar, né? Então, aqui, ó. Como surgiu o número? Alguma vez você já parou para pensar nisso? Certamente você já imaginou que um dia alguém teve uma ideia genial e de repente inventou um número. Mas não foi bem assim. A descoberta do número não aconteceu de repente, nem foi uma única pessoa responsável por essa ideia. O número surgiu da necessidade que a pessoa tinha de contar objetos. De novo, necessidade de contar objetos. Toda ciência nasce, todo estudo, ele nasce da necessidade do ser humano de resolver algum problema, tá? Nos primeiros tempos da humanidade, para contar, eram usados os dedos, pedras, os nós de uma corda, marcas no osso, né? Então a gente vê aqui os nós, pedra, marca nos ossos aqui, a imagenzinha. Com o passar do tempo, esse sistema foi se aperfeiçoando, até dar origem ao número. Então, o que a gente tem? São os primeiros computadores, né, Rony? Exatamente. Outra coisa, para que a gente, já que o Rony tocou nesse assunto, a gente pode pensar o seguinte, que tecnologia não é só computador. Tudo aquilo que vem para aperfeiçoar algum ato de fazer do ser humano é tecnologia. Por exemplo, uma régua é tecnologia, né? Isso. Estudo das técnicas, né? A faca é uma tecnologia. Por exemplo, a roda, né? Que invenção maravilhosa foi a roda, né? E a gente usa até hoje. Imagina o mundo sem a roda. Então, a gente tem que perceber que tecnologia é tudo aquilo que vem para facilitar a nossa vida. Ela pode ter outras tecnologias depois mais avançadas? Sim, pode ter. Mas ela não deixa de ser tecnologia. Então, o clássico que a gente pode pensar
é o seguinte, a gente tem a necessidade, por exemplo, o pastoreio de ovelhas é uma das profissões mais antigas do mundo, né? Então, você vê a necessidade que o pastor tinha de saber se a quantidade de ovelhas que ia era a quantidade de ovelhas que voltavam. Então, usava-se o quê? As pedras para contar. Para cada ovelha que saía, né, botava num saquinho, cada ovelha tinha na sua gargantazinha uma pedrinha, né, um colarzinho de pedrinha, e tinha uma pedrinha correspondente a essa ovelha. Então, quando voltava, quando saía, ele ia colocando as pedrinhas. Quando voltava cada uma, ele ia retirando as pedrinhas. Se zerasse, se ficasse sem pedra ali, era sinal que todas foram e voltaram bem. Né? Então, tanto é que a palavra cálculo é pedra, né? Quando a gente fala cálculo renal, é uma pedra no rim. Então, vem daí a expressão cálculo de pedra, né? Desse processo de contagem dos primórdios, lá da origem do número. Tá? Então, vamos lá. O homem contava objetos com outros objetos. Há mais de 30 mil anos, o homem vivia em pequenos grupos, morando em grutas e cavernas para se esconder de animais selvagens e proteger-se de chuvas e do frio. Vejam esses caçadores, né? É bem rudimentar a técnica de caçar, né? Para registrar os animais mortos numa caça, ele se limitava a fazer marcas numa vara. Nessa época, o homem se alimentava daquilo que a natureza oferecia: caça, frutos, sementes e ovos. Quando descobriu o fogo, aprendeu a cozinhar os alimentos e a proteger-se melhor contra o frio. A escrita não tinha sido criada para contar. O homem fazia riscos num pedaço de madeira ou em ossos de animais. Então a gente já percebe que o ato de contar vem antes da escrita, né? Já se contava, já se fazia matemática antes de fazer uma linguagem codificada escrita. Um pescador, por exemplo, costumava levar consigo um osso de lobo. A cada peixe que conseguia tirar da água, fazia um risco no osso. Mais ou menos há 10 mil anos, o homem começou a modificar bastante o seu sistema de vida. Em vez de apenas caçar e colher frutos e raízes, passou a cultivar algumas plantas e criar animais. Era o início da agricultura, graças à qual aumentava muito a variedade de alimentos do que podia dispor para se alimentar. E para se dedicar às atividades de plantar e criar animais, o homem não podia continuar se deslocando, mudando de um lugar. No caso, era aquele período nômade, né, do homem, como antes. Passou, então, a fixar-se num determinado lugar, geralmente às margens dos rios, né, porque você tinha como plantar, tinha como irrigar, tinha como ter acesso à água. Então, margem de rio era um local muito habitado. E cavernas, ele desenvolveu uma nova habilidade, a de construir sua própria moradia. Aqui, ó, a questão do pastor. Começaram a surgir as primeiras comunidades organizadas, como chefe, divisão de trabalho entre pessoas, como a lã das ovelhas eram tecidos panos para a roupa. O trabalho de um pastor primitivo era muito simples. De manhã, bem cedo, ele levava as ovelhas para pastar e à noite recolhia as ovelhas, guardando dentro do cercado. Mas como controlar o seu rebanho? Como ter certeza que nenhuma ovelha havia fugido ou sido devorado por algum animal selvagem? Né? O jeito que o pastor arranjou para controlar o seu rebanho foi encontrar as ovelhas com pedras. Assim, cada ovelha que saía para pastar correspondia a uma pedra. O pastor colocava todas as pedras em um saquinho. No fim do dia, à medida que as ovelhas entravam no cercado, ele ia retirando as pedras do saquinho. Que susto levaria se após todas as ovelhas estarem no cercado sobrasse alguma pedra? Ou seja, uma não voltou, né? Esse pastor jamais poderia imaginar que milhares de anos mais tarde havia um ramo da matemática chamado cálculo, que em latim quer dizer contar contas como pedra. Isso foi aquilo que eu tinha falado, né? Então, construindo o conceito de número, foi contando objetos com outros objetos que a humanidade começou a construir o conceito de número. Para o homem primitivo, o número 5, por exemplo, sempre estaria ligado a alguma coisa concreta: 5 dedos, 5 peixes, 5 bastões, 5 animais e assim por diante. A ideia de contar estava relacionada com os dedos das mãos. Assim, ao contar as ovelhas, o pastor separava as pedras em grupos de 5.
Do mesmo modo, os caçadores contavam os animais abatidos, traçando risco nas madeiras ou fazendo nós em uma corda, também de 5 em 5. Para nós hoje, o número 5 representa a propriedade comum de infinitas coleções de objetos, representando a quantidade de elementos em um conjunto, não importando se tratar de 5 bolas, 5 skates, 5 discos ou 5 aparelhos de som. É por isso que esse número, que surgiu quando o homem contava objetos usando outros objetos, é um número concreto. Os egípcios criaram símbolos. Por volta do ano de 4000 a.C., algumas comunidades primitivas aprenderam a usar ferramentas e armas de bronze. É período da idade do ferro ao bronze, né? A arqueologia marca. Aldeias situadas às margens dos rios transformaram-se em cidades. Novas atividades iam surgindo, como o desenvolvimento do comércio. Os agricultores passaram a produzir alimentos em quantidades superiores maiores às suas necessidades. Com isso, pessoas puderam se dedicar a outras atividades, tornando-se artesãos, comerciantes, sacerdotes, administradores, etc. Como consequência, esse desenvolvimento surgiu a escrita. Era o fim da pré-história e o começo da história. Os grandes progressos que marcaram o fim da pré-história verificam-se com muita intensidade e rapidez no Egito, né? Uma das comunidades de impérios mais antigos que a gente tem aí, o Egito. Certamente já ouviu falar nas pirâmides do Egito. Para fazer os projetos de construção das pirâmides e dos templos, o número de concreto não era nada prático. Ele também não ajudava muito na resolução dos difíceis problemas criados pelo desenvolvimento da indústria do comércio. Foi partindo dessa necessidade, de novo, é sempre uma necessidade que o homem tem, né? Que ele precisa vencer, ele vai buscar uma solução. Imediata que estudiosos do Antigo Egito passaram a representar a quantidade de objetos de uma coleção através de desenhos chamados símbolos. A criação dos símbolos foi um passo muito importante para o desenvolvimento da matemática. Na pré-história, o homem juntava 3 bastões com 5 bastões para obter 8 bastões. Hoje sabemos representar essa operação por meio de símbolos, ou seja, 3 mais 5 igual a 8. Muitas vezes não sabemos nem que objetos estamos somando, mas isso não importa, a operação pode ser feita da mesma maneira. Mas como eram os símbolos que os egípcios criaram para representar os números? Então a gente entra aqui na parte dos egípcios. Então essa parte inicial aí de contagem, do processo, vocês conseguiram acompanhar bem? Algum problema até agora? Acho que tá tudo ok. Tudo tranquilo? Então vamos lá. Contando com os egípcios, há mais ou menos 3.600 anos, o faraó do Egito tinha um sudo chamado Amessur. Amessur tem as variações do nome dele, né? Vocês podem procurar aí, tem algumas variações. Cujo nome significa filho da lua. Amessur ocupava na sociedade egípcia uma posição muito mais humilde do que a do faraó. Hoje, Amessur é mais conhecido do que muitos faraós e reis do Egito. Entre os cientistas, ele é chamado de Ames. Alguns chamam de Amós, né? Foi ele quem escreveu o Papiro de Ames. O Papiro de Ames é um antigo manual de matemática, contém 80 problemas, varia, né? Tem historiador que põe como 85 problemas. Todos resolvidos, a maioria envolvendo assuntos do dia a dia, como o preço do pão, armazenagem de grãos de trigo, alimentação do gado, etc. Observando e estudando como eram efetuados os cálculos no Papiro de Ames, os cientistas compreenderam o sistema de numeração egípcio. Além disso, as inscrições sagradas das tumbas e monumentos do Egito, no século XVIII, também foi muito útil. O sistema de numeração egípcio baseava em 7 números-chave. Os egípcios usavam símbolos para representar esses números. Então, aqui, ó, essa primeira imagem aqui, a gente tem são os símbolos, e aqui a gente tem equivalência no nosso sistema decimal. Símbolo no Egito,
Bastão significa o número 1, né? Calcanhar, esse símbolo aqui de interseção, né? Parece um símbolo de interseção. Corresponde ao 10. Rolo de corda corresponde ao 100. Flor de lótus, 1000. Dedo a apontar, 10.000, né? Peixe, 100.000. Homem, 1.000.000. Então, a gente tem aí esse sistema rudimentar, mais um sistema de ponta para a época, né? Um sistema muito utilizado. Todos os outros números eram escritos combinando os números chaves. Na escrita dos números que usamos atualmente, a ordem do algarismo é muito importante. Se tomarmos um número como, por exemplo, 256 e trocarmos os algarismos de lugar, vamos obter outros números completamente diferentes. Né? A gente tem 256, se a gente trocar, vira outro número, 265, 526, assim por diante. Ao escrever os números, os egípcios não se preocupavam com a ordem dos símbolos, ou seja, o sistema de numeração dele não era posicional. A ordem não influenciava, era não posicional. Tá? Observe no desenho que, apesar da ordem dos símbolos não ser a mesma, os 3 garotos do Antigo Egito estão escrevendo o mesmo número. Então, aqui, ó, a gente tem aquele calcanhar, 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 e tem o quê? Os bastões. E aqui o camarada escreve outro número. A ordem aqui na primeira gravura, ó, não importa. Um botou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, e os tracinhos depois, o outro botou outra organização, né, dos símbolos, mas aqui corresponde ao mesmo número, tá? Os papiros. Eu vou até a parte de matemática egípcia com vocês, tá? Porque a gente já entra um pouco na unidade 2, eu não quero avançar tanto. Quase tudo que sabemos sobre a matemática dos antigos egípcios se baseia em 2 grandes papiros, o papiro de Ames e o papiro de Moscou. O primeiro foi escrito por volta de 1650 a.C. e tem aproximadamente 5,5 metros de comprimento e 32 centímetros de largura. Foi comprado em 1858 por um antiquário escocês chamado Henry Rind. Por isso é conhecido também como Papiro de Rind. Atualmente encontra-se em British Museum de Londres. O papiro de Moscou é uma estreita tira de 5,5 metros de comprimento por 8 centímetros de largura, com 25 problemas. Encontra-se atualmente em Moscou. Não se sabe nada sobre o seu autor. São os documentos mais antigos assim que a gente tem, né, sobre matemática. Com a ajuda desse sistema de numeração, os egípcios conseguiram efetuar todos os cálculos que envolviam números inteiros. Para isso, empregava-se uma técnica de cálculo muito especial. Todas as operações matemáticas eram efetuadas através de uma adição. Por exemplo, a multiplicação 13 vezes 9 indicava que o 9 deveria ser adicionado 13 vezes. Os egípcios eram realmente muito habilidosos e criativos nos cálculos com números inteiros. Mas em muitos problemas práticos, eles sentiam necessidade de expressar um pedaço de alguma coisa através de um número. Aí a gente entra aqui na parte dos romanos, que eu não quero entrar ainda com vocês. Tá? Pergunto a vocês, algum problema aqui? Nessa parte inicial da origem, algum questionamento aí? Sobre a história da matemática? Então, do início, do processo, que sempre a necessidade que leva o homem a buscar, que a matemática é uma das ciências mais antigas que tem antes da própria escrita.
A simbologia a gente vai tentar entender até chegar ao nosso sistema decimal, como é que foi esse amadurecimento, né, do sistema. A gente tem aí sistemas, a gente vai ver aí o sistema romano, o sistema hexagesimal, né, na base 60, que a gente usa para hora, né, que envolve aí o relógio, né, como é que a gente faz a leitura do tempo, a contagem de tempo, no sistema hexagesimal. Então, nenhum sistema é inválido, todos têm a sua contribuição, né? E isso vem desde a origem do número. Ok, pessoal? Eu queria abrir com vocês aqui. Eu já coloquei lá no AVA para vocês já o plano de ensino e vou botar a gravação dessa aula também para vocês. Tá? Deixa eu tentar aqui abrir. Vou tentar abrir aqui. Consegui entrar aqui no meus cursos. Deixa eu só abrir aqui a disciplina para vocês. Professor, Oi. uma dúvida. Esse AMS, acho que é assim que se fala, foi ele quem deu um pontapé na técnica de soma, vamos dizer assim, na contagem, ou ele foi só um caso que foi encontrado? Não, ele foi o cara, o Ames, ele foi um cara que ele escreveu, ele sistematizou o processo de resolução de problema. A gente não sabe quem deu o pontapé inicial, mas ele tem esse título porque ele foi o primeiro a escrever. Uhum. Entendeu? Então, assim, na ciência, a gente tem essa questão, né? Que vale quem escreveu primeiro, não é quem disse primeiro. Quem escreve primeiro é que leva a fama. A gente vai ver, depois dos trabalhos que eu vou pedir para vocês fazerem, a gente tem o grande embate das equações de terceiro grau entre Cardano e Tartaglia. Então, a gente tem o caso aí de Tartaglia ter descoberto primeiro, mas quem escreveu primeiro foi Cardano. Então, quem leva a fama das equações, a gente sabe, né, que a história que o Cardano deu uma rasteira em Tartaglia e tudo, mas a publicação foi dele primeiro. Então, ele leva o crédito. Entendeu, Mustafa? Sim, obrigado. Nada. Isso ajuda muito, tem que perguntar. Então, olha só, história da matemática, já botei a ementa lá para vocês, botei o link. Pessoal, vamos combinar assim, eu não vou mais disponibilizar o link no grupo, não, eu vou botar lá no AVA. Aí vocês, antes da aula, dá uma entradinha lá no AVA e entra pelo link, pode ser? Fica mais fácil para mim. Aí, no meu caso, para mim também. Para mim fica mais fácil. Fica organizado lá, entendeu? Tudo organizado, a gente não se perde. Tudo bem, Anderson, André, Roner, Juliana, Paulo? Tranquilo, é melhor mesmo. Então, olha só, lá a gente tem assim, ó, origem, conceito do número, e na aula que vem eu falei um pouquinho da matemática no Egito, a questão do número, né, em si. Na aula que vem, eu vou estender mais, né, e vou falar um pouquinho da parte de geometria, mas na outra aula, eu queria ver quem podia falar da matemática no Egito. Uma dupla aí para falar da matemática no Egito. E eu vou botar no grupo e aqui no AVA um roteirinho para que vocês façam o trabalho. Pode ser?
Pode ser assim. Então, olha só, sem ser essa aula, a outra, vamos ver quando vai bater. Sem ser a próxima aula, né? Agora, sem ser 25, vai ser já em setembro. 1º de setembro. Quem pode falar sobre a matemática do Egito? Uma dupla aí. Acho que eu posso ser um deles. Pode ser? Alguém faz com o Mustafa? Eu faço com ele. Então, Anderson e Mustafa, então. Beleza, fechou. A primeira. Aí, na aula que vem, eu marco a segunda. Tá certo? Pessoal, alguma pergunta? Vou liberar vocês. Vão ao banheiro, façam um lanche e entra para a aula da professora Maria Verônica. Tá? Beleza, Rony? Valeu, pessoal. Muito obrigado aí pela paciência, pela participação de hoje na aula. A gente falou um pouquinho do início do processo de contagem. Essa aí é a origem da nossa ciência. Tá certo? Um abração, fica com Deus. Qualquer coisa é só me chamar lá no grupo, tá bom? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, professor.